Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Assim, Fiore Giliotti abria a narração de futebol, Rádio Bandeirantes, Rádio Record também, em épocas diferentes. E não é que esta novela Prisão do Lula virou um espetáculo, né? É um espetáculo mesmo. Vejam vocês aqui que jornal O Estado de São Paulo, triplex era do Lula. Não era, mas olha o tamanho da manchete, né? Delações agravam situação de Lula em relação a sítio. O sítio de Atibaia também não é do Lula. Mas olha aí, ó, o espetáculo tem que continuar. É, né? O site Diário do Centro do Mundo, Kiko Nogueira, diz que a narração da possível prisão do Lula, a TV Globo mostra como se fosse um imenso BBB, Big Brother Brasil. E daí no centro tá lá Dilma, tá lá Lula e tá lá o Lulinha, né? O Big Brother Brasil, ele sempre coloca alguém no paredão para ser eliminado, né? Então tem uma força-tarefa da TV Globo, aos moldes do Big Brother Brasil, e eles estão fazendo todo esse espetáculo e colocando no paredão o Lula para ser eliminado. Não é mera coincidência, né? O site Poder 360, de 11 de abril a 17 de abril, uma semana, ele contou como é que foi a cobertura da TV Globo sobre os delatados da Odebrecht. Como vocês sabem, 98 pessoas foram delatadas. E uma delas foi o Lula. A outra foi a Dilma. Então vamos lá. Em uma semana, mais de 4 horas de cobertura, a TV Globo dedicou 33 minutos para detonar com o Lula e mais 18 para detonar com a Dilma. Total, 51 minutos. E os demais 54 minutos para todos os 96 outros delatados. Perceberam? Goleada, né? Lula e Dilma, 58 minutos. É um massacre, né? É um massacre.
e 96 outros delatados o mesmo tempo de Lula e Dilma. Então quem fica assistindo a TV Globo acha que isso aqui que eles ficam dizendo aqui é verdade, né? Ó, triplex é do Lula. Né? O jornal Causa Operária diz, olha que novidade, o triplex que não era do Lula, descobriram que não era do Lula mesmo. O sítio de Atibaia, que não era do Lula, não é que não era do Lula mesmo. Mas não é que os jornais golpistas, né, Valmor? Valmor é um primo lá de Cascavel, né? Hoje ele prometeu que ia assistir, né? Tá? Então, olha aqui, ó. Jornal Golpista do Estado de São Paulo, né? Olha aqui, ó, quase meia página. Delações agravam a situação de Lula em relação a sítio. Não agrava nada. Eles podem aumentar o tamanho da manchete, mas não vai modificar nada. Né? Tijolaço, Fernando Brito, outro blog, né? Fernando Brito foi assessor do Brizola por 25 anos, jornalista, né? O Brizola, como ele era, não davam a ele espaço na mídia, na televisão, no rádio, no jornal, o PDT comprava uma coluna semanal no Jornal do Brasil, né? E daí o Brizola desferia seus tijolaços, né? As verdades cortantes, que no dizer do Brizola dilacerava os propagandistas mentirosos, né? Bem, Globo tem sala de guerra contra Lula. Né? A TV Globo tem uma força-tarefa. Está aqui, 22 de abril, Tijolaço, site Tijolaço, Fernando Brito, diz aqui, ó. Tem Central Globo de Jornalismo, Lava News. Né? Só para dar cobertura pro Mussolini de Maringá, que é assim que o Rui Costa Pimenta se refere ao juiz Moro, né? E tem outro, Jornalismo Sala de Guerra. Né? Não é por acaso esse nome, né? Quando se trava uma guerra, tem que se eliminar o inimigo. A justiça poderia se especular que a justiça está procurando a verdade, né? O Lula poderia, em tese, ser inocentado ou condenado. Mas para a Globo é uma operação de guerra. O Lula precisa ser eliminado. Né? Bem, são provas, né, gente? O Brizola, ele tinha uma maneira muito peculiar de orientar os seus seguidores, né? Diz, olha, quando vocês estiverem em dúvida para se posicionar sobre determinado tema, vocês observem de que lado a TV Globo está.
Se a TV Globo estiver contra, vocês estejam a favor. Se a TV Globo estiver a favor, vocês sejam contra. E daí vocês nunca erram. Que a Globo nunca está a favor do Brasil, a Globo nunca está a favor dos trabalhadores, dos mais pobres, etc. A Globo está aí a serviço dos Estados Unidos, né? Capaz. Então essa operação de destruição do Brasil, né, começou lá atrás com prisões sem prova de dirigentes do PT, Zé Dirceu, Vacari Neto, José Genuíno, Delúbio, né? E que continua, né? Visava criar o clima para desfechar o golpe. E o golpe, já falamos isso diversas vezes, visa tornar o Brasil colônia do Império de novo, né? Tá? E as marionetes, os ventrílocos do Império, né? Os capachos, os paus mandados do Império, são muitos, né? Um deles é o juiz Moro, né? Tem aí a República do Paraná, né? Tem aí o Janot, boa parte do Supremo, 80% deputados e senadores golpistas, né? O golpe precisa prender o Lula. O golpe não foi feito para o ano que vem devolver o poder para o Lula, né? Então, os golpistas precisam inventar um crime para o Lula. Não inventaram um crime para Dilma? Pedalada? Pois é. Agora eles vão descobrir um pelo em ovo e vão dizer, ó, isso é crime e é grave e o Lula precisa ser preso. Há uma variante, né? O cardápio à disposição dos golpistas é imenso. O essencial é que o Lula não pode voltar ao poder. O poder hoje está com o Temer, né? Está com os golpistas e tem que continuar com eles, né? Uma das formas prender o Lula é uma boa, né? Para eles, golpistas. Tornar o Lula ficha suja para não deixar o Lula sair candidato, né? Implantar o parlamentarismo. Parlamentarismo, daí o poder fica com o primeiro-ministro e não com o presidente, né? É como se a Dilma, presidente, ela seria uma espécie de rainha da Inglaterra. E quem detinha o total poder, daí seria o Eduardo Cunha, né? Então não está fora de cogitação implantar o parlamentarismo. Aliás, no programa, no estatuto do PSDB, consta lá que eles lutam pela implantação do parlamentarismo. Tem outras, né, que são medidas mais drásticas, mais escandalosas, mas não totalmente fora de cogitação, né? Voltar a uma ditadura militar, né? Tá? Lembre-se que na ditadura de 64, eles só devolveram o poder para o povo 25 anos depois, né? Tá? Eles poderiam prorrogar o mandato, né? Ah, o Brasil está em crise, sabe como é que é, não tem dinheiro para as eleições. Ah, então esquece a eleição.
vamos prorrogar o mandato dos golpistas que estão aí por mais 4, 5 anos, né? É uma saída também, tá? Mas vamos falar de provas. Provas contra o Lula não tem, né? O tijolaço, de novo, ele coloca provas entre aspas e provas. Por exemplo, tá? A Odebrecht apresentou extratos, né, de dinheiro que foi repassado para o PMDB e para o Temer. 50 milhões. E prova contra o Lula para dizer que ele seria o dono do triplex do Guarujá. Ah, eles pegaram uns comprovantes de pedágio, nem era carro do Lula, é de carro de automóveis do Instituto Lula, que eles foram por 6 vezes até o Guarujá. Nossa! Quer dizer que os cupons provando que foi para Guarujá é suficiente de prova para dizer que o apartamento é do Lula? Agora, contra o Lula, o tal do Léo Pinheiro, ele disse, olha, todo mundo me disseram que, de fato, aquele apartamento era do Lula. Seu Davi Orlandi, né, meu pai, tá me ouvindo aí. Sabe, seu Davi, tem esse posto aqui que meu cunhado, né? O Elias, com um sócio chamado João, se não me engano, né? João José. Enfim, eles estão abrindo o posto. E daí eu passo quase que diariamente ali na frente daquele bar. E tem um cearense lá que ele diz todo dia o seguinte: olha, quando abrir o posto lá, Orlandi, dá um emprego para mim lá de frentista. E daí eu digo para ele sempre, olha, eu posso te apresentar lá para o meu cunhado lá e quem sabe ele dá emprego para você, de frentista, mas o posto não é meu. Daí na semana seguinte eu passo lá e ele pede emprego de novo. Uma meia dúzia de vezes ele já pediu para eu dar emprego para ele. Eu sempre digo que o posto não é meu, mas ele diz que é. Como é que faz? Né? Os documentos não tá meu nome, não é meu nome, a minha atividade é outra, não é posto, mas o Ceará lá, né? Ele fala que é meu. É mais ou menos esse tipo de prova, né? Que eles dizem que eles têm contra o Lula. Mas vamos falar sobre esse Léo Pinheiro, né, da ex-presidente da OAS, empreiteira, né? Olha como é que funciona a Lava Jato. Ele, em julho do ano passado, ele inocentou, ele disse, não, Lula não é dono, nunca ouvi falar esse papo, o apartamento não é dele, olha, o Lula nunca me pediu nada de dinheiro, nunca não sei o quê.
daí a delação travou. O Léo Pinheiro estava fazendo uma delação, mas a delação precisa ser aprovada pelos procuradores da Lava Jato. E daí, né, a Folha de São Paulo diz que os procuradores não gostaram da delação. E daí a delação travou. Daí no mês seguinte, o juiz Moro condenou Léo Pinheiro a 26 anos de cadeia. Né? E agora, se o Léo Pinheiro fizer uma delação, que não precisa provar nada, né? É que o Mussolini de Maringá, ele precisa um pelinho em ovo, né? Um pequeno indício de que o Lula é culpado para ele decretar a prisão do Lula. Né? E como de quase 70 testemunhas que falaram, todas inocentaram o Lula, agora eles forçaram a barra. Condenaram o Léo Pinheiro a 26 anos de cadeia e prometeram a ele que se ele denunciar o Lula, daí ele vai ficar um ano e pouco e vão soltar ele. E daí agora veio a declaração dele dizendo que não, de fato, o Lula que é o dono do triplex. Mas o máximo que o Léo Pinheiro conseguiu trazer de prova foram uns comprovantes de pedágio, dizendo que automóveis do Instituto Lula teriam ido ao Guarujá. Ninguém sabe se o pessoal foi para a praia, para o Guarujá, né? Ou eles têm passado pelo Guarujá e Bertioga, São Sebastião, né? E diz que também tinha uns outros comprovantes que os assessores do Instituto Lula teriam feito algumas ligações lá pro Léo Pinheiro. Mas não falaram o que eram, se ligação, do que era, né? Se era ligação sobre a propriedade do apartamento, se era ligação para desejar boa semana, né? Ligação para ver se ele estava bem de saúde, ninguém sabe. Falou que alguns assessores do Lula teriam ligado para ele. Ninguém sabe. Bem, eu também poderia ter ligado lá para o Léo Pinheiro, né? E se isso é prova que eu sou dono de apartamento, né? Eu podia pegar um apartamentozinho para mim também, né? Se é o máximo que eles conseguem produzir de prova. Mas no fundo é o seguinte: Léo Pinheiro não dedurou Lula. Daí a Operação Lava Jato condenou ele a 26 anos de cadeia. É tortura, é extorsão da grande. E daí, menos de um ano depois, diz, bem, então se for esse o preço para eu ser solto da cadeia, né, não tenho prova nenhuma, mas olha, então tá certo, então o Lula é o dono. Daí o jornal do Estado de São Paulo faz uma manchete desse tamanho, né? Faz outra manchete grande desse tamanho. A TV Globo faz um Big Brother Brasil, né? Uma força-tarefa para dizer, olha, de fato que por né? O Lula está no paredão. 51 minutos para detonar com o Lula, né? Em um horário nobre da TV Globo, tá? E o mesmo tempo para 96 outros. Eu me lembro que o Gandhi dizia o seguinte: olha, o fato de uma mentira ser dita muitas vezes
e até em um horário nobre da televisão, a mentira continua sendo mentira. Ela não se torna verdade. Embora, né? Possa alguns incautos aí acreditar nessa baboseira. Bem, depois das grandes manchetes, daí vem as verdades, né? E as verdades, no mesmo jornal golpista, vem aqui no caderno 2. Para quem está acostumado a ler, caderno 2 não é o caderno de política, né, Bo? Caderno 2 é de variedades, é cultura, entretenimento, etc. Mas daí eles colocam aqui, ó, junto das notícias sociais, em letras bem miúdas, daí eles conseguem falar a verdade. Olha aqui, ó, a hora das provas, né? No dia 11 de abril, o Lula era o dono. A Sônia Reis, ou Race, não sei, Reis, ela diz assim, a hora das provas. Está passando desapercebido para muitos a lógica implícita do pedido de abertura dos inquéritos após as delações. Vamos recapitular. Pelas manchetes, o Lula já está condenado, né? Pelos point da TV Globo, pela Big Brother da TV Globo, o Lula já, né? O Moro está atrasado de não ter prendido o Lula ainda, né? É fato consumado, é linchamento sumário, né? É colocar o Lula numa fogueira em praça pública. Mas daí eles dizem o seguinte, olha aqui, ó. Letra bem miúda, hora das provas. Segundo a lei de delação, a delação não quer dizer nada. Ou melhor, a delação é um começo de investigação. E daí, o Fachin está abrindo inquéritos contra todo mundo. Né? Então vamos lá. Está passando desapercebido para muitos a lógica implícita do pedido de abertura dos inquéritos. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: se os depoimentos dos colaboradores fossem suficientes para tipificar os crimes, não haveria novos pedidos de investigação. Mas como está havendo pedidos de novos inquéritos, novas investigações, a lógica desses pedidos de instauração de inquérito é que, se nenhum elemento adicional for acrescentado, os inquéritos, como estão, tendem a ser arquivados. Argumenta o criminalista Fábio Tofik Simantober. Não há como saber ainda em que medida vai contribuir nesta direção a entrega. O advogado menciona outra iniciativa necessária nas futuras investigações pela Justiça: adotar procedimentos uniformes em todo o país. Sem isso, pode-se criar a sensação de que há investigados privilegiados. Se eu entendi bem, o mesmo jeito de investigar o Lula e a Dilma tem que investigar o Aécio, o Temer, né? O Temer tem provas aqui, ó.
50 milhões de provas, extrato. Não é eu ouvi dizer que o apartamento é do Lula. Não, não. Tem provas. Então, o mesmo tratamento que tem que dar para Chico tem que dar para Francisco. O mesmo tratamento que se dá para o Lula tem que dar para o Aécio, para o Temer, para o Gato Angorá. 8 ministros do Lula, perdão, do Temer, estão delatados. Como é que vai? O juiz vai prender os 8 também? E os outros 96, vai prender também? Saiu uma pesquisa aí da Instituto Ipsos, que diz o seguinte: um ano e meio atrás, 45% do povo brasileiro acreditava piamente na Operação Lava Jato. Diz que agora só 25% acreditam na Lava Jato. Deve ser aqueles coxinhas fanáticos, né? Só aqueles que assistem a TV Globo, né? Lê o Estadão, Folha de São Paulo, ouve a Rádio Jovem Pan, né? Lê a revista Veja, né? Deve ser só esses 25%. 75% não acredita mais. Isso é sintomático, né? O Deltan Dallagnol, procurador-chefe da República do Paraná, veio 2 vezes aí, postou um vídeo, né? Pedindo, pelo amor de Deus, povo, olha, ajude nós aí. Nós ajudar eles, né? O Congresso está aprovando lá uma lei de punir os abusos cometidos por esses agentes públicos. A batata do Deltan tá assando, né? Do juiz Moro também, né? Eles sabem que cometeram abuso, né? O relator é o senador Requião, lá do Paraná. O Requião tirou um sarro deles, né? Diz, ô, Deltan, fica tranquilo, pô, né? Nós vamos punir só os abusos futuros, pô. A lei não retroage, pô, né? Os abusos que vocês já cometeram, a nossa lei não vai punir vocês, pô. Só que depois de aprovada, Federal do Paraná, né? Ele dá aula lá, que ele disse que ele vai dar uma descansada lá com o tio Sam, lá para os Estados Unidos. Né? Descansada mesmo? Hã? Bem, os Estados Unidos, o imperialismo, ele sempre protege os capachos do mundo serviçais dos Estados Unidos. Né? Os piores ditadores lá da África, da Ásia, né? Mas que eram capachos e atendiam os interesses imperialistas, quando eles eram apeados do poder, os Estados Unidos imediatamente os acolhia e os protegia. Né? Tá? Nesse ponto, o Moro pode ficar tranquilo. Né? Eu acho que dizem os entendidos aí que
4 milhões de desempregados, né? Graças às atuações deletérias feitas pela Operação Lava Jato, destruindo nossas maiores empresas brasileiras, né? Então, se ele for lá, os Estados Unidos vão acolher, vão proteger. E se o Brasil entrar com um pedido de extradição dele, os Estados Unidos não concedem extradição, né? Se bem que quando acabar essa operação, derrotada o golpe, né, precisa fazer uma rigorosa investigação e responsabilização desses agentes públicos ricamente remunerados com o dinheiro dos impostos nossos para destruir o Brasil, né? Pena de morte para eles não, porque não existe pena de morte aqui, né, pô? Mas precisa serem responsabilizados. 4 milhões de desempregados. Que mal esses operários fizeram para merecer isso? Eles não têm outra renda, né? Tá aí, né? Caravana, dia 3 de maio, ocupar Curitiba e não deixar o Lula preso. Eu gosto de me informar e ler jornal Causa Operária, né? Que ele sempre nos traz assim uma aulinha, né? Porque vai que ele dá um chilique lá, né? Vai que ele fica nervoso, né? Tem nada disso. É um direito, e direito não se discute. São Tomás de Aquino dizia que não é pecado assassinar o rei, se o rei for tirano, for opressor. São Tomás de Aquino. E olha que ele era santo, né? E olha que matar seria pecado. Mas nesse caso específico, se o rei, se o governante, se a autoridade for tirânica, é um direito de quem está sendo oprimido resistir, né? O dever de ocupar Curitiba, né? Eu vou ler um trechinho aqui que eu acho que serve para nós todos. Desde a Revolução Francesa, existe a noção de que um dos direitos fundamentais de toda pessoa é o direito de resistir à opressão. Ao contrário da interpretação de muitos, isso significa que existe o direito de desrespeitar governos e outros representantes do poder, mesmo que eles invoquem leis, né? Esta linha de pensamento pode parecer estranha. Fundamentaram a filosofia burguesa de direito. Com o golpe, a Lava Jato fica
mais próxima de acabar com o devido processo legal. Os tribunais e o governo colocam greves na ilegalidade, caçam direitos todos os dias. O golpe colocou o regime num processo rápido de se tornar uma ditadura. O regime político brasileiro nunca prezou pelo respeito aos direitos democráticos. Mas hoje ele se parece bem pouco com um regime democrático, mesmo do ponto de vista burguês. No centro de todo esse acontecimento está Lula. O ex-presidente é o maior líder popular do país. Sua autoridade sobre o movimento de massas e projeção eleitoral o faz uma fonte de instabilidade do regime golpista. Os golpistas precisam se livrar do PT, da esquerda e principalmente de Lula, para conseguir se firmar no poder e realizar os ataques que pretendem. Não está sendo possível a convivência. O ataque a Lula marcaria um recrudescimento da política anti-operária dos golpistas. Se golpistas podem perseguir o maior líder popular do país, o que será do trabalhador comum? Relembrando os franceses, é direito da população resistir aos seus opressores, combater a Lava Jato e a ditadura que ela representa. É direito do povo oprimido. Combater os seus opressores é um direito fundamental. Do direito de resistir aos opressores, que nesse caso são os golpistas, nasce o dever, que tem de ser reconhecido como tal para todos os trabalhadores, de lutar contra os golpistas, de ocupar Curitiba no dia do depoimento de Lula na Lava Jato e protestar contra a sua prisão. Alguns têm dito assim que não se deveria ir para Curitiba, que dá a impressão que seria uma afronta. Bem, a Constituição do Brasil diz o seguinte, artigo 5º: as pessoas não precisam de autorização de nenhuma autoridade para se reunir pacificamente em qualquer rua, praça ou avenida. Artigo 5º, inciso 16. E não precisa de autorização do Moro, não precisa de autorização do prefeito Greca, lá de Curitiba, e não precisa de autorização do governador do Paraná. Tá? É um direito de as pessoas se reunirem naquela avenida, naquela praça, lá na frente da sede da Justiça Federal. E é por isso que nós, do Imbu das Artes, PDT, também vamos lá. Parabéns ao Rui Costa Pimenta por levantar essa hipótese, essa bandeira de luta. E parabéns aos brasileiros, né? Patriotas, comprometidos com os destinos da pátria, do Brasil e dos brasileiros, que vão lá. Não só defender o Lula, né? Mas defender os direitos democráticos de todo mundo. Né? Everton Cardoso: amigo, para de defender bandido. Quem não deve não teme. É mesmo? Mas quem deve tomou de assalto o poder em Brasília,
Quem que vai promover justiça? Fala para mim, Anderson. Hã? Essa é a Operação Lava Jato. São ativistas do Judiciário, do Ministério Público, de direita. Eles estão cometendo abuso de poder, estão usando seus cargos, os seus altos salários, para perseguir seus adversários políticos. Nós passamos a defender que juiz precisa ser eleito, né? Ser eleito. Para ele vir aqui no Vazame, vir aqui no Imbu, vir em praça pública e prestar conta dos seus atos, né? Não dá para ser assim, pô. Né? Quer dizer que os destinos da pátria, do Brasil, nossas riquezas, nossas empresas, nossos empregos, na mão de um juiz que não foi eleito pelo povo, que ele tem emprego garantido pro resto da vida. E vamos dar. Quem que deu esse poder? Você deu esse poder para ele, Anderson? O artigo 1º da Constituição diz o seguinte: todo o poder nasce do povo. Se é todo o poder nasce do povo, esse poder que o juiz Moro se arvora dele, não foi nascido de nós, não. Nós não damos esse poder para ele, não. E é um crime de lesa pátria destruir o Brasil. Né? Sorte dele que aqui não é Cuba, viu? E aqui não é Fidel Castro que está aqui, viu? Senão ele ia pro paredão. Lá em Cuba, os traidores da pátria são fuzilados. Né? Jurandir, Londrina. Bravo, Jurandir. Está dizendo que greve geral do dia 28, também vamos participar, né? Sexta-feira próxima. Vai ser um grande feito, né? O povo acordou, né? Até as classes médias que estavam a favor do impeachment, né, Jura? Até, se bem que não tinha muito coxinha agora que eles fizeram um ato público aí, 26 de março, né, pô? Tinha mais gente passeando na Avenida Paulista de bicicleta do que manifestantes lá. Aliás, teve algumas faixas dos coxinhas lá, ô Jura, que ficou estendida no chão porque estava faltando gente para segurar as faixas lá. Pô. Tão pouco coxinha. Pô. Mas eles fizeram uma pesquisa entre os coxinhas lá, né? 72% falaram que é contra a tal da reforma da Previdência. Quer dizer, até a turma deles já viram que eles mesmos estão sendo golpeados, né? Pô? Por isso que esvaziaram as praças. Pô. Aliás, a turma que apoia o Moro ali no Paraná, o outro dia tinha 15, uma multidão de 15 pessoas, né? Na Praça Santos Andrade, frente à Universidade Federal, dando apoio ao Moro. Como de lá para cá as maldades dos golpistas aumentou, eu nem sei se ainda tem 15, viu? Tá? A gente está sabendo que nós vamos defender, nós vamos ocupar Curitiba, nós vamos contribuir contra a prisão do Lula. E daí aqueles capachos comprados a serviço do Império, o movimento Vem Pra Rua e o movimento Brasil Livre, pagos pelas petroleiras lá dos Estados Unidos, né? Irmãos Koch, e outro que foi empregado da CIA, né? O Checker Sem Fundos, né? Eles iam fazer, no mesmo dia 3, eles iam fazer uma contra-manifestação, aliás, uma manifestação a favor do Moro,
Parece que desistiram, viu? Né? Parece que desistiram. Pô. E assim vai, né? Paulinho do Engenho, lugar de Lula é na cadeia. Paulinho do Engenho, aqui do Embu, né? Ele diz que me respeita, né? Pode ser, viu? Duro é colocar os corruptos do Temer na cadeia. Pô. Agora, colocar inocente na cadeia é possível, sim. Ao longo da história da humanidade, muitos inocentes, patriotas, guerreiros do povo estiveram na cadeia. No Brasil, por exemplo, Tiradentes. Tiradentes esteve na cadeia. Né? Os colonizadores brasileiros também achavam que o lugar de Tiradentes era na cadeia. Pô. Aliás, fizeram pior, né? Enforcaram ele e fizeram picadinho. Né? Luiz Carlos Prestes, 9 anos na cadeia. Né? Para os religiosos, 2000 anos atrás eles soltaram o ladrão. Lembra? Um tal de Barrabás. E crucificaram um tal de Jesus. Como querem crucificar o Lula hoje, né? A República do Paraná, que é Lula na cadeia, e tu também, né? Luiz. Paulinho, perdão. Né? Dá uma refletida aí. Luciano José Rodrigues, o golpe está de vento em popa, tá? Mas vamos para a rua, né? Tem jeito de derrotar o golpe, né? O golpe é golpe, né? Se o povo se levantar, o povo derrota. E a Vânia Rodrigues está concordando com aquilo que eu falo. Compartilha aí, ô Vânia. E a Sueli Donato está falando assim que... Tá dando parabéns para você. Rafael Trena. Boa. Causa Operária é o melhor jornal. Rafael, eu sou do PDT, partido de centro-esquerda, né? E ele é do PCO. Tá? E nós bebemos dessa fonte, viu? Causa Operária. O PT, meu Deus do céu, vamos fazer justiça ao Partido da Causa Operária, né? É o menorzinho de todos os partidos, né? O fundo partidário deles é umas quireirinhas, é umas migalhas. E eu nunca vi um partido tão ético, tão profissional e tão completo na sua organização partidária. Todo partido deveria ter o seu jornal. Todo partido deveria ter o seu jornal. O PT é 100 vezes maior do que o Partido da Causa Operária. O PT tem 60 deputados federais, mais um outro tanto, não sei quantos estaduais, não sei mais quantos prefeitos, não sei quantos vereadores. O PCO não tem nada disso. E tem tudo isso, né? Tem programa político semanal, tem universidade de política 2 vezes ao ano, né? Tem jornal semanal, tem diário, né? Quer dizer, ele instrumentaliza os seus militantes. E não só seus militantes. Militantes de outros partidos também, né? Que teriam até mais condições, poderiam fazer e não fazem. Então eu queria saudar você, Rafael, né?
Saudar o Rui, o Antônio Carlos, o outro Rafael lá, o João, enfim, bravos militantes, guerreiros, idealistas, que deveriam inspirar todos nós, né? Beleza? Paulo Rocha, lá de Belo Horizonte, BH, ó. Sou do Comitê Anula Impeachment. Vamos aumentar essa trincheira de lutas. Tá ficando repetitivo isso, mas eu acho que a gente precisa ficar falando, né? Outro dia o Márcio Pockmann falou que essa devastação das indústrias brasileiras está levando nós ao nível de industrialização de 1910, 106 anos atrás. Nós do PDT reverenciamos Vargas, né? A Revolução de 30. E o Vargas transformou o Brasil de um país agrário, um país rural, num moderno país industrial, né? Em 1909, Vargas era estudante de Direito e ele foi o orador indicado pelos estudantes da sua classe de Direito para fazer uma saudação ao presidente da época, Afonso Pena. E daí o Vargas, em 1909, falou assim: presidente, o Brasil, um país que exporta minérios de ferro e compra do estrangeiro enxada, arado, pá. Não dá para ser assim, né? E daí o Vargas criou a primeira siderúrgica brasileira, né? Companhia Siderúrgica Nacional. Depois vieram outras, né? Industrializou o país, indústria automobilística, etc. O Pockmann, ex-presidente do IPE, falou que a devastação das indústrias brasileiras, e ele, Pockmann, que é um pesquisador, né, está dizendo que nós estamos voltando ao nível de industrialização da República Velha, onde o Brasil só exportava minério de ferro e comprava do estrangeiro enxada, picareta, arado. E ele diz que ele não vê muito mais a curto prazo como reverter isso, né? Bem, está aqui o jornal Estadão, 23 de abril. Ontem, né? Olha uma das empresas aqui, acabadas com ela aqui, ó. Engevix, para sobreviver, ó a manchete, não é para ganhar dinheiro, controla até a luz, né? Diz que tinha 20 mil empregados, agora está com 3 mil, né? Lava Jato acabando com os empregos do Brasil, né? Tá. E alguns inocentes úteis ficam acreditando na baboseira, né, de que a Lava Jato estaria atrás de corrupto. Outra manchete aqui, né? De ontem mesmo. Empresas da Lava Jato
cortam 600 mil vagas. Isso das empresas de Lava Jato, né? Porque depois elas terceirizam, né? Outras empresas fazem serviços, fornecem materiais, né? Para elas operarem. Tá aí, ó. A Operação Lava Jato precisa acabar já, né? Para preservar um pouco do Brasil, né, pô? Evitar que o Lula seja preso, né? É que o movimento contra o golpe ainda não está com essa bola toda, né, pô? Mas se vencer tem que colocar, responsabilizar esse pessoal, colocar na cadeia, né, pô? 4 milhões de desempregados. Que crime essas famílias cometeram para sofrer esse tipo de punição? Bem, os desempregados não é o juiz Moro, né? Esse tem poder vitalício, tem emprego vitalício. Os promotores têm emprego vitalício, né? A crise é para os outros, né? Para eles não. Tá tudo bem, né? Vamos falar um pouquinho sobre política externa. Semana passada eu falei que os Estados Unidos consideravam o eixo do mal 3 países: o Iraque, o Irã, Coreia do Norte. Né? O Iraque, os Estados Unidos invadiu, destruiu o Iraque, assassinou Saddam, e o petróleo que era dos iraquianos, agora o petróleo é dos Estados Unidos e mais da Inglaterra. O Irã, ele tinha sofrido um golpe provocado pela CIA americana em 1953. E daí instalaram lá o Shah Reza Pahlavi, que era um cachorrinho de madame, né, pô? Fazia tudo o que os Estados Unidos quisessem. Pô. Daí os xiitas, os ayatollahs, fizeram uma revolução em 1979, expulsaram o Shah, né? Daí os Estados Unidos acolheram, né, esse capacho serviçal dos Estados Unidos. E hoje o Irã recuperou o petróleo para os iranianos, né? Hoje o Irã está muito bem desenvolvido, tem lá a sua cultura, né? Eles são xiitas, etc. A palavra de ordem lá no Irã, do seu povo, eles fazem comícios memoráveis, né? Uma multidão de gente. E a palavra de ordem lá é morte à América, né? Eles consideram os Estados Unidos, né, aquilo que os Estados Unidos são, né? Países opressores, países... É um país opressor, é um país que destrói democracias, destrói governos e toma de assalto as riquezas dos países. Né? O Irã, ele também desenvolve estudos para dominar a energia nuclear. Né? A energia nuclear tem a energia pacífica, que é uma energia revolucionária, né? Dá para fazer energia elétrica da energia nuclear. E tem energia para fins medicinais, né? Por exemplo, o raio-x é uma espécie de energia nuclear, né?
uma coisa boa, né? Mas você desenvolve o domínio da energia nuclear e, dependendo da intensidade, daí você tem a capacidade de, inclusive, desenvolver armas nucleares, bombas atômicas. E os Estados Unidos e a Europa e a ONU prenderam aí dinheiro do 70, 80 bilhões de dólares, porque o Irã estaria desenvolvendo estudos de energia nuclear, e isso ele estava mesmo, né? E é permitido e pode, né? Mas de forma unilateral e sem prova, disseram que o Irã estaria desenvolvendo, construindo bombas, né? Não tinha prova, mas, né? Ao longo do tempo, assassinaram, atentados, né? Foram assassinados cientistas iranianos, né? Até uns 2 anos atrás, a ONU, Estados Unidos, França, Inglaterra, sanções, né? Praticavam sanções severas contra o Irã. E o Irã cercado, né? De uma forma ilegal, inclusive, né? E daí não podia se desenvolver bem. Mas daí o Obama fez um acordo, né? E o Irã se comprometeu a não a dar mais garantias de que não ia desenvolver armas, né? E daí eles liberalizaram o Irã. Mas o Irã, ele é aliado da Rússia, da Síria, da China, e ele tem os Estados Unidos como inimigo, né? O Irã não se dobra aos caprichos dos Estados Unidos. Então lá vai lá o presidente dos Estados Unidos de novo ameaçar, né? Olha, os Estados Unidos vão rever o acordo nuclear firmado com o Irã, né? Tá? De novo, né? Estados Unidos é useiro e vezeiro e meteu o nariz onde não é chamado. Faz parte da pressão, né? O Irã ajudava a Síria, né? Lembra que uns 10, 15 dias atrás, os Estados Unidos bombardeou a Síria? O Irã está ajudando a Síria lá. Graças a essa ajuda que a Síria obteve do Irã, mais da Rússia, mais do Líbano, né? A Síria conseguiu não ser destruída, né? Mas os Estados Unidos atacam todo mundo que não se dobrar aos caprichos dos Estados Unidos. Teve por 8 anos de presidente do Irã esse cabra aqui, ó. Ahmadinejad. Ele foi presidente do Irã por 8 anos. Né? E agora ele está querendo se inscrever para ser presidente de novo. Né? E parece que o Ayatollah Khamenei lá, o pessoal não está querendo deixar ele sair candidato. Dizem que ele é, né? Ahmadinejad, ligado à linha mais dura do regime. Ele falou o seguinte, né? Que Israel devia ser destruído, né?
o país Israel invadiu a terra da Palestina, roubou a terra da Palestina, e então Israel não tem direito de exercer. Israel tem que devolver a terra para os palestinos e tem que acabar. Né? Israel é um país que tem bomba atômica. Não? São 8 países no mundo que têm bomba atômica. No Oriente Médio, só Israel, né, tem bomba atômica. Israel é uma ameaça contra todo mundo, né? Vira e mexe, Israel diz, o Irã está fazendo bomba atômica. Bem, qualquer um podia criticar o Irã por isso, menos Israel, né? Mas uma coisa marcante desse presidente iraniano, ele falou o seguinte, ele lançou a seguinte palavra de ordem: energia nuclear pacífica para todo mundo no Oriente Médio e armas nucleares para ninguém. Bonita a palavra de ordem, né? Pacifista, né? Mas isso os Estados Unidos não topou, né? Porque Israel é unha e carne, né? Com os Estados Unidos. Todas as armas modernas, mísseis, que os Estados Unidos têm, eles vendem e repassam para Israel. Israel é uma espécie de país que fica testando as armas que os Estados Unidos produzem. E eles testam assim, em guerras reais, eles usam contra os palestinos. Israel é um país que ocupa a terra dos palestinos, né? E vira e mexe, ele faz uma guerra contra os palestinos. Os palestinos, a molecada lá dos palestinos enfrentam os exércitos lá jogando pedra, estilingue, né? E o Israel, uma força de ocupação, né? Uma força invasora das terras palestinas, usa mísseis lá contra os palestinos. É um massacre, né? Tá? Mas só para registrar, né? Energia nuclear pacífica para todo mundo e armas nucleares para ninguém. Só que daí Israel tinha que se desfazer das suas bombas atômicas, né? Mas daí os Estados Unidos, que não quer que o Irã produza bomba atômica, daí os Estados Unidos se cala, né? Ele quer que Israel continue com as suas bombas lá, né? Tá? É isso, né? Acaba por hoje dizendo o seguinte, né? Rousseau, filósofo que inspirou a Revolução Francesa, né? Dizia que se apenas uma pessoa disser que não se importa com a política, toda a política corre perigo. E hoje o que está acontecendo no Brasil é mais ou menos isso. A gente se sente impotente, né? 54 milhões de votos, virou pó. Os golpistas jogaram no lixo. Golpistas agora querem prender a liderança mais popular do Brasil. Os golpistas têm o exército,
tem o Judiciário, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem o Congresso Nacional e tem o presidente golpista Temer. Tem tudo, né? E o povo tem o quê? O povo tem que espernear, né? O povo tem ele mesmo. Hoje saí aqui panfletando, né? Pessoas simples da rua, garis, mulheres. Ah, não, mas eu vou votar no Lula de novo. Eu falei, Dona Maria, não é essa questão, você vai votar na... Os golpistas não vão deixar o Lula ser candidato, amor. Nós temos que lutar pro Lula continuar livre, não preso. E não só isso, continuar a lutar para ele não inventarem um crime para ele, irmão. E aquilo que a Constituição brasileira diz, que todo o poder nasce do povo, tem que voltar esse poder nascer do povo. Porque o poder que está lá em Brasília não nasceu do povo, nasceu do golpe. Né? Então, é isso que precisa ser restituído ao povo brasileiro. Nós continuamos na luta para derrotar o golpe, anular o impeachment, voltar a Dilma, para ter um mínimo de normalidade. Então é um dever nosso, né? Voltando a fazer nossas palavras do Rui Costa Pimenta, né? O dever de resistir à opressão. Perdão. O direito de resistir à opressão. E o dever de ocupar as praças públicas. Nós não precisamos de autorização do Dória para fazer a greve geral e ocupar a Avenida Paulista. Não precisamos da autorização do Alckmin. Né? Eu sei que a coisa está ruim, está difícil, está todo mundo endividado, cheio de conta para pagar, mas vamos dar um dia de luta pelo Brasil, pelo nosso direito de ter possibilidade de ter aposentadoria, de ter uma escola decente, minha casa, minha vida, educação, etc. A união faz a força. Vamos todo mundo para a rua, vamos dedicar sexta-feira, dia 28, Embu, tá bom? Vamos aqui. Ou vamos para a Avenida Paulista. Se nós levar uma multidão, né? E lá para Curitiba, tem ônibus. Vai sair lá da frente do CTG, né? Nós vamos dar mais detalhes. Inicialmente era para terça-feira, 10 da noite, para nós irmos para lá. As inscrições estão abertas. Se você tiver dinheiro para ajudar a pagar passagem, beleza. Se não tiver, a gente vai fazer uma vaquinha e vamos todo mundo junto para lá. Vamos encher Curitiba lá e vamos mostrar daquilo que o povo quer. Precisa. Né? Contra a prisão do Lula, contra o golpe, anular o impeachment, volta a Dilma. E principalmente, ou ficar a pátria, o Brasil livre, ou morrer pelo Brasil, se preciso. Boa noite.